Na hora de assinar um contrato, você lê com bastante atenção se tudo que está escrito ali ou não costuma fazer isso? O que fazer nessa hora que um contrato vem às nossas mãos para não sair lesado, né, em qualquer situação? Deixa eu ir ao vivo agora com a Tânia Costa, que está com o Luiz Ventura, que é advogado, né, para que a gente possa entender melhor como assinar um contrato consciente de tudo que está escrito ali. Bom dia para vocês. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos que acompanham o nosso Manhã Total. Bom dia, doutor Luiz Ventura. Bem-vindo ao Manhã Total, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente fica agradecendo essa presença aqui, Mônica, porque se tem uma coisa que dá problema na sociedade, é a questão de contrato. Não prestar atenção e, às vezes, ser responsabilizado depois por uma coisa que não poderia ter passado em branco, né? E a nossa conversa com o Dr. Luiz Ventura é exatamente por aí que a gente vai começar. Todo tipo de contrato, de repente é um serviço, uma coisa simples, uma relação de pouco tempo, mas tem que atentar para os detalhes, né, doutor? Exatamente. Nós assinamos contratos todo dia, toda hora, e às vezes nós nem nos damos conta de que estamos firmando contratos. Você vai na padaria comprar um pão, você acaba celebrando um contrato verbal de compra e venda de pão, né? Toda hora a gente está celebrando contratos. Mas existem alguns que são mais importantes na vida da gente, né? São contratos que às vezes são tão importantes que eles têm que ser feitos por escrito, né? Para que as pessoas depois não se esqueçam do que ela se comprometeu. E muitas das vezes as pessoas não se atentam ao texto do contrato, não leem o contrato. E é muito comum a gente ouvir falar o seguinte, ó, antes de assinar o contrato tem que ler. É verdade. Mas grande parte das vezes a pessoa lê e não entende. E mesmo assim assina. E a gente está falando, viu, pessoal, de quem, dos dois lados interessados, envolvidos nesse contrato, dos dois lados, contratante, contratado, direitos têm que ser respeitados, mas essa atenção ao texto tem que ser dada. Agora é aí que vem uma questão, doutor. Muitas pessoas questionam a dificuldade dos termos, dos contratos, às vezes termos jurídicos, e o cidadão leigo não entende muito bem. Pois é, por isso que o contrato, o instrumento de contrato, que às vezes é num papel, às vezes é num site, às vezes é um contrato eletrônico, ele tem que ser redigido da maneira mais clara possível, para ficar bem claro o que as partes estavam querendo contratar, né? Tem que ser escrito de uma forma simples, que qualquer outra terceira pessoa, ao ler aquele contrato, entenda. Agora, às vezes, então a pessoa pega um contrato que está muito cheio de juridiquês, às vezes tem termos técnicos, às vezes de outra área de informática, é preciso consultar alguém que entenda. E aí, se eu estou numa agência bancária, por exemplo, e tem um contrato sendo feito de um financiamento, alguma coisa assim, e aí o cidadão não entende muito bem, ele tem o direito de pedir um prazo, de pedir uma cópia e fazer essa avaliação, porque às vezes o cidadão não se sente com esse tempo. Esse direito ele tem, mas às vezes ele não consegue esse tempo. E mesmo que ele tenha o tempo, às vezes ele não consegue alterar aquelas cláusulas contratuais, porque o contrato é de adesão. Então, geralmente com os bancos é assim, ou você assina e pega o dinheiro que você está precisando, ou você não assina e não pega o dinheiro. Então, você fica meio que refém, né? E aí você é obrigado a assinar. Nestes casos, o Código de Defesa do Consumidor já protege o consumidor. Então, nos casos de contrato de adesão, o contrato, ao ser interpretado, ele vai ser interpretado contra a parte que redigiu o contrato. Então, aí o consumidor tem uma proteção maior. E quando a relação é de consumo, aí existe a inversão do ônus da prova. Quer dizer, então, que aí a empresa que redigiu aquele contrato de adesão é que vai ter que provar os fatos alegados. E o consumidor não. Ele simplesmente alega e não precisa provar nada. Para a gente continuar o nosso bate-papo, vamos fazer o seguinte, a nossa produção preparou alguns tópicos para a gente explicar melhor ainda todos esses detalhes para o telespectador do Manhã Total, tá certo? Vamos ver na tela, então, o primeiro tópico que foi preparado para a nossa discussão aqui, para evitar problemas nos contratos. Escreva de forma mais clara possível, exatamente o que o senhor acabou de dizer. Não vamos nem prolongar esse assunto, porque o tempo aqui é curto, mas nós já falamos isso. Quer dizer, então o instrumento de contrato tem que ser redigido de forma clara, de forma que uma terceira pessoa entenda o que os contratantes estão contratando. Próximo tópico, redija o texto do contrato de maneira organizada. O senhor também reforçou como uma prioridade. Porque às vezes vem uma bagunça, né?
Então, tem contratos particulares que às vezes vem escrito igual em escritura pública, aquele texto, uma letra atrás da outra, não pula linha, nada, fica difícil de entender. Você começa a ler uma linha, você se mistura todo, se perde. Então, a gente recomenda que o contrato seja didático, ele seja escrito, a cláusula tenha um título, para facilitar a leitura, entendimento e interpretação depois. Já tem um próximo tópico na tela. Anexe e assine cópias dos documentos. Porque às vezes o contrato faz referência a alguns documentos. O contrato faz referência, às vezes, a uma planta, a um mapa, ou a um outro documento qualquer, um cheque ou uma nota promissória. É importante que tenha uma cópia junto, assinada pelas duas partes também, para depois falar que não era aquele documento. Tá certo. Doutor Ventura, eu quero fazer um convite. Vamos conversar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco? O senhor permanece com a gente aqui no Total? Maior prazer, muito obrigado. Tá certo, Mônica. Daqui a pouco tem mais detalhes para a gente ajudar as pessoas a terem aí a melhor relação nos contratos, né? Ok. Já a gente volta. Tá bom. Obrigada, Tânia. Luiz Ventura também, que está aqui com a gente, alertando sobre essa questão do contrato. Então, se você também quer participar, 99897.000, faça a sua pergunta, tá? Hoje o Manhã Total traz para você quais são os cuidados na hora de assinar um contrato. Às vezes, muita gente não lê o que está escrito e pode ter problemas futuros. Eu vou voltar com a Tânia Costa e também com o Luiz Ventura. E chegou aqui a pergunta de uma amiga nossa lá de Prata, a Maria Conceição. Eu estou procurando aqui porque são tantas pessoas que participam conosco. Achei, tá aqui. É o seguinte, Tânia e Luiz, o marido dela comprou um terreno, né? Ele assinou, mas o responsável ainda levou para o cartório e já registrou. Será que fez certo? E aí a medição desse terreno será feita agora no dia 9 de dezembro. Tá tudo certo? Com essas primeiras informações? É um caso comum, né? Um caso comum. É interessante, ela deu pouca informação, então não dá para a gente saber se realmente está certo ou não. Porque ela falou, ela assinou um contrato. Então, compra e venda de imóvel tem que ser feito por escritura pública. Então, um contrato comum, geralmente as pessoas fazem contratinho de gaveta, ele não é suficiente para se adquirir um imóvel. Às vezes a pessoa assina um contrato, um papelzinho, porque o papel aceita qualquer coisa. Às vezes a pessoa assina um contratinho e achando que está comprando um imóvel, paga a importância, mas não fez pela forma que a lei determina que tenha que ser feito, não fez pela escritura pública. E a escritura pública feita em cartório, ela tem que ser registrada num outro cartório, que é o registro de imóveis. Então eu não sei se foi isso que ela fez. Se foi isso, está certo. Agora, se fez um contrato comum, um contrato qualquer, às vezes fez no escritório do advogado, não está certo. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Tá certo. Principalmente a população aí que sofre tanto, né, luta tanto para adquirir os bens. Tem outros tópicos que a produção do Manhã Total preparou e a gente vai continuar conversando então sobre isso com o próximo tópico na tela. Por favor, produção. Para evitar problemas com contratos. Confirme se a pessoa que está assinando o contrato tem legitimidade. O que é exatamente isso? É porque às vezes você vai celebrar um contrato com uma empresa e quem vai assinar o contrato é quem? O porteiro? Não, tem que ser o dono da empresa. Quantos donos tem a empresa? Qual é o dono que é autorizado a assinar contrato pela empresa? Então, aonde é que você vai ver isso? Você vai ver isso no contrato social da empresa, né? Ou no estatuto social, se a empresa é uma sociedade anônima. Então, nesse relacionar com pessoas jurídicas, você não sabe quem é quem ali dentro. Então, é preciso pegar o documento, analisar, olhar, para ver se aquela pessoa que está assinando o contrato realmente tem poderes. Às vezes, ela é um procurador, às vezes é um advogado da empresa ou um gerente que tem procuração, tem poderes, precisa ver se essa procuração está válida. Então, é por isso que tem que ser feita uma análise daquele contrato e dos documentos que cercam aquele contrato para garantir a segurança jurídica. Garantir o direito aí, né? Próximo tópico. Para você evitar problemas com contratos, respeite a legislação específica aí sobre contratos. O Código Civil Brasileiro tem um capítulo específico de contratos. E existem outras regras sobre contratos também em outras leis. Então, cada caso é um caso. Mas é importante o seguinte, o contrato ele é lei entre as partes, né? Mas ele tem que respeitar a legislação maior. E essa legislação tem que respeitar a Constituição. Então, existe uma hierarquia entre as leis. Então, não é qualquer coisa que você pode assinar que vai valer.
Às vezes você firma um contrato e ele não é válido. E nesses casos, o que eu recomendo? Às vezes os contratos são redigidos de forma tão complicada, tão difícil, que atrapalham a venda. Às vezes um departamento de vendas, ele demora para vender e a hora que chega na hora de assinar o contrato, atrapalha a venda. E eu vejo o contrato como um instrumento de marketing, né? Ele tem que ser celebrado de maneira, redigido de maneira que estimule ser assinado e que a pessoa não tenha medo de assinar o contrato. E o último tópico aqui, para a gente aproveitar aqui o compartilhar de conhecimentos com o Dr. Luiz Ventura, consulte sempre um advogado especializado. Inclusive, eu estou aqui em mãos com alguns livros que o Dr. Ventura escreveu. Ele é autor de 7 livros na área de gestão de contratos, contratos internacionais, comércio e contratos eletrônicos. Essa consultoria é importante porque a pessoa pode se preservar de pagar uma multa, sofrer um processo e coisas por aí. E assim, geralmente fala assim, antes de assinar um contrato, consulta um advogado. E aí eu faço a seguinte pergunta, qual advogado? O advogado tem que entender de contrato também, tem que ser especialista na área. Às vezes a pessoa precisa de um oftalmologista, está com problema no olho, qual médico ela vai? Ela vai lá no oftalmo, ela não vai no ginecologista, né? Então, na hora de procurar um advogado também tem que ser assim, tem que ser uma pessoa que realmente é aprofundada, entenda de contrato. Porque tem certos advogados que falam assim, não, de contratinho eu entendo. E não é contratinho, todo contrato é importante, é um contrato que tem que receber a devida atenção e tem que ser analisado por uma pessoa que é especialista na área. E a gente quer agradecer muito, com certeza esse bate-papo pôde aí ajudar o telespectador do Momento Total para ninguém sair lesado, para o contratante fazer a coisa bem feita, para quem a outra parte também está dentro da lei. Muito obrigada mesmo pela presença, doutor. Volte outras vezes. Eu que agradeço, um prazer. Mônica. Muito obrigada, e está aí esclarecida a questão do contrato.